Beleza, acho que eu tô ao vivo, hein? Aí, tô ao vivo. Maravilha. Coisa boa. Será que eu vou conseguir fazer a porra da minha live? Essa buceta. Porra, mano, eu não tava conseguindo das outras vezes, eu fiquei louco da cabeça. Muito puto quando as coisas não funcionam comigo. Porque eu acho que é pessoal. Eu tenho que parar de pensar assim, mano. Sabia que faz mal. Tem pessoas que vivem a vida, tipo. Vivem a vida mal, mano. Por causa disso. Eu acho que o mundo tá conspirando contra ela. E se eu carregar isso pra minha vida, eu vou me fuder. Tá ligado? Vou me fuder grandão. Pronto, coloquei o título. Já tô em live. Boa. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Ai, ai. É, fazer uma live até umas 10, porque aí tem jogo de Copa de novo. E eu não posso perder nenhum. Como não tenho perdido. Talvez eu esteja mentindo um pouco, tá? Mas vocês nunca vão saber se eu tô mentindo ou não de que eu tô assistindo todos. Porque talvez tenha chance de eu estar mentindo, tá ligado? Talvez não. Mas eu, por via de dúvidas, né? Eu tô assistindo todos os jogos da Copa. Mano, é que tipo assim, às vezes eu tô trampando, aí tipo eu assisto um pouco, uma parte, tá lá na tela. Mas às vezes eu assisto uma parte, às vezes outra, entendeu? Aí eu volto lá, já aconteceu umas coisas. Mas eu tô assistindo, tipo assim, eu quero assistir. Acho que o que vale é a intenção, né? É tipo, Deus avalia a gente assim, dessa forma, né? Deus faz essa avaliação de tipo assim, ah, você é uma boa pessoa, você vai pro céu, aí ele sabe a honestidade dentro do seu coração, tá ligado? E aí talvez eu não deveria estar falando isso, porque se eu tiver deixado de assistir um jogo de Copa de propósito, Deus vai estar vendo. E aí agora eu tô me sentindo mal pra caralho, tá ligado? Porque Deus tá vendo. Essa ideia de Deus tá vendo é ruim pra caralho, né? A gente tem que parar de fazer isso, mano. Ah, Deus tá vendo. Você jura por Deus, né? Tipo, porra. Eu não acredito em Deus, então que se dane, né? Aqui. Ai, calma aí, vocês não estão vendo, né? Deixa eu abaixar um pouco. Aqui, Deus. Eu deveria fazer isso? Acho que eu não deveria fazer isso, mano. Acho que isso não é. Eu acho que isso não é bacana, tá ligado? De se fazer. Mas tá bom, já fiz, né? E agora? Vou pro inferno? Não sei. Saberemos mais pra frente. Caralho, minha bunda tá coçando, peraí. Saberemos mais pra frente. Certo, dito isso, eu quero contextualizar, porque. Beleza, eu quero contextualizar para falar para vocês sobre os jogos, né? Sobre os jogos que a gente teve de Copa, porque hoje eu vou falar de Copa, hoje eu vou falar de seleção brasileira. A gente teve ontem eu tentei fazer live, não consegui fazer a porra da live, tava uma merda, a minha internet tá um lixo, eu vou ter que resolver essa porra. Áustria e Jordânia, grupo J 3-1. Portugal, um dos piores jogos da Copa até agora. Portugal 1, Congo 1. Inglaterra e Croácia 4-2 para a Inglaterra, um dos melhores jogos da Copa até agora. Gana e Panamá 1-0, um dos piores jogos da Copa até agora.
E teve Uzbequistão e Colômbia, né? Hoje é dia 18, é isso. Uzbequistão e Colômbia. Colômbia meteu 3, tá bom, já imaginava. Tchequia e África do Sul, joguinho também complicado. Suíça e Bósnia e Herzegovina. Aí aqui a gente tem goleadas que não se imaginavam, né? Vamos combinar? Goleadas que ninguém planejou. Nem mesmo as próprias seleções que cometeram o crime, né? Pô, 4x1 Bósnia e Herzegovina e Suíça. Eu não imaginava 4x1 pra Suíça. Canadá 6 no Catar. Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Acabou agora, por sinal, esse aqui, ó. Eu tava assistindo, acabou agora. 2 vermelhos, 2 expulsos do Catar, tá? Os caras bateu pouco, não. Bateu, não. Os caras não bateu, não. E a partida entre México e Coreia do Sul é daqui a pouco, né? Às 10 horas. Por isso que eu falei que eu vou comentar rapidão aqui. Fazer uma live rapidona. Porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Que é jogo de Copa do Mundo. Ai! Eu adoro aquele cara, mano, que ele faz vídeo no TikTok. Hoje tem jogo. Ai! Gosto muito. Certo? Já contextualizei pra vocês como que vai ser, o que foi, né? Na real, não como, o que foi as coisas, os jogos até agora. E aí vamos comentar informações, né? Porque o pai é informação, mano. Eu só gosto de trazer informação, não gosto de, né? Porra, conhecimento, caralho. Aqui eu já dei um spoiler do que eu vou reagir depois. Mas tá bom. Vamos trazer informação. Aí eu não sei se vocês sabem, mas acho que sabem, porque todo mundo quis falar, isso virou um tema que geral quis falar, rapaziada. E aí eu acho muito engraçado que no mundo, eu não sei se vocês já repararam, existe a lacração da lacração, certo? Então vem todo mundo e fala assim, rapaziada, vocês querem saber de uma coisa? Todos os jogadores da França não são franceses, eles são africanos. E sem esses jogadores africanos a seleção não seria nada. Aí beleza. Argumentam e todo mundo replica, né? Que são as pessoas que estão ali consumindo conteúdo na internet. São pessoas como minha mãe, por exemplo. São pessoas, sabe assim, igual a sua mãe que lê em algum lugar e replica e vai replicando sem se informar, sem ir pesquisar. De que todos os jogadores africanos, todos os jogadores franceses são africanos. Aí a lacração da lacração vem depois, né? E isso não aconteceu só com isso aqui. Isso aí tem vários exemplos disso na história acontecendo, né? A informação que tá aí, todo mundo tá lacrando em cima da lacração, que é mentira. Os jogadores franceses não são africanos. Eles têm descendência. Mas, como eu li um argumento em algum lugar de um post sobre isso também esses dias, que a pessoa comentou, se for assim, nenhum jogador brasileiro é brasileiro, tá ligado? Porque você tem muitos brasileiros que têm descendência italiana, você tem muitos brasileiros que têm descendência portuguesa, entendeu? Você tem muitos brasileiros, aí talvez eles sejam brasileiros, né? Não o que é o brasileiro hoje em dia, mas se tem descendência indígena, aí é o brasileiro, né? Que já estava aqui, né? Já existia, desde sempre. Aí você tem brasileiros, por exemplo, afro, né? De descendência afro, de descendência africana, quero dizer. Então, se você for ver na essência, se for como as pessoas argumentam para seleção da França, no Brasil também não teria nenhum jogador originalmente brasileiro, né? Só que aí tá a informação. França é o país com mais jogadores nascidos em seu território na Copa do Mundo, mano. Olha aí. Vocês achando que... Não, eles são todos africanos e eles, além de tomarem o ouro da África e a riqueza toda e deixar a miséria, eles ainda pegaram os jogadores, sequestraram os jogadores. Foram lá, entraram na casa das pessoas, colocaram um capuz preto e sequestraram esses jogadores. Não foi bem assim, né? Mas jogadores nascidos na França, 98. Ah, tá, aqui tá mostrando a quantidade. Eu achei que ia mostrar os jogadores que eram, né? Mas jogadores nascidos na França, 98 jogadores. Na Holanda, 67. Na Inglaterra, 49. Jogadores nascidos na Alemanha, 48. Na Espanha, olha só. E Espanha tem muito... Você vê, por exemplo, o Yamal, que é muçulmano. Então você tem muitas pessoas na França, jogadores jogando pela França. Vários jogadores jogando pela Espanha de descendência do Oriente Médio, né?
ou de países ali que fazem da África, do continente africano, mas que fazem fronteira com a Europa, você tem muitos que jogam pela Espanha, né? Por isso que tem tão pouco, né? Aqui. Aí, ó, olha a Bélgica aí, ó. Fala a Bélgica, fala da Bélgica aí, ó. 36 só, com menos. Ela e a Espanha. Das seleções europeias, né? Que eu acho que é o que a galera tá querendo propor aqui nesse post. Dito tudo isso, beleza. Valeu, rapaziada. Dei informação pra vocês. Aí agora, como vocês vão me ouvir, não vão pesquisar, não vão fazer o serviço de pesquisar e vão replicar pra todo mundo, eu permito. Eu liberei, tá? Qualquer coisa vocês falam que eu liberei. Pode ir replicando essa informação até aparecer uma próxima informação dizendo, rapaziada, não é bem assim. Mas vai lá, vai nessa. Replica aí a informação pra todo mundo. Show? Vamos ouvir o Danilo sobre... Qual que eu quero ver primeiro? Essa... Tá, não, vamos ver esse primeiro. Será que é a mesma coisa? Não sei se é a mesma coisa. Mas vamos. Acho que não é a mesma coisa. Tá bom, vamos ouvir o Danilo. Que, por sinal, como eu sempre falo aqui na minha live, dê a César o que é de César. Dê ao Danilo todo o mérito de que ele é uma ótima pessoa, um ótimo jogador, o que é raro você ter jogadores que são bons, principalmente brasileiros, que são bons em dar entrevista, tá ligado? Eu não sei o quanto isso é uma qualidade pro Danilo ou é um defeito. Eu não sei em porcentagem o quanto que ele foi convocado só pra isso ou não. Eu acho que ele foi pra Copa do Mundo, em porcentagem, a convocação dele da Copa do Mundo passa 70% em ser esse cara que ele foi agora, então ele já cumpriu o papel dele, e 30% em jogar bola, em estar dentro de campo e jogar bola, e acrescentar, tá ligado? Assustou porque existia tanta expectativa interna. E aqui ele tá falando sobre o susto que o Brasil levou na estreia, né? Um jogo grande, um jogo de domínio, um jogo de pressão a todo tempo, e quando as coisas não acontecem daquela maneira, e ao contrário, a equipe adversária tem o controle, tem várias ocasiões e tudo isso realmente é algo que não é fácil de gerir. Eu, como estava fora, depois que passa esse momento ali que você começa a ter muita euforia, o meu papel era tentar pensar num contraponto, falar, entender, peraí, onde que a gente daqui a pouco, quando as coisas acalmarem, o que a gente precisa melhorar? Hoje tem México e Coreia. Quais são os pontos que a gente pode trazer? Fala o placar para mim aí, ó. Porque não adianta, você não vai passar de um momento no jogo onde você está sendo... Melinho comentou, hoje tem México e Coreia, momento tem. Onde você vai bater, você precisa achar o equilíbrio. E com bastante vírgula no comentário. Hoje, vírgula, tem vírgula, México e Coreia. Desequilibrado ali taticamente e a gente estava desequilibrado ali um pouco emocionalmente. Então, a primeira coisa foi quando a gente voltou para o vestiário, foi talvez trazer esse equilíbrio de novo, trazer um pouco essa calma, talvez correr menos. Muitas vezes correr menos não quer dizer que você não está se entregando, não está se doando. Correr um pouco menos, ficar um pouco mais na posição, entender os espaços, as distâncias. E penso que foi isso que a gente conseguiu mudar do primeiro tempo para o segundo, que não foi um segundo tempo excepcional, mas foi um segundo tempo onde a gente conseguiu dar mais pausa, a gente conseguiu encurtar as distâncias de passe, achar mais linhas de passe. E aí, normal que a confiança vá crescendo, normal que os jogadores com muita qualidade, principalmente os da frente, se sintam mais soltos e mais leves para fazer as jogadas, que os jogadores da defesa se sintam mais protegidos. O que caiu aí? Caiu a live? Voltou já? Voltou? Tá. Tá me ouvindo aí? Eu tô online? Isso é natural. Quanto a conversar sobre, a gente conversou muito, talvez até demais, eu te digo, porque realmente a expectativa era muito alta. Então a gente falamos muito entre nós, mas sempre de forma propositiva, tentando encontrar esse equilíbrio, como eu falei, sem perder. Fala para mim aí quanto que vai ser o placar México e Coreia. Mas sabendo que no final conta aquilo que é o resultado final. Então, durante o jogo, vão acontecer vários momentos onde a gente vai ter dificuldade, a gente vai precisar juntar, defender melhor, vai precisar fechar os espaços, mas o que vai contar no final das contas é o resultado final de cada jogo, sabendo que se a gente jogar bem, se a gente tiver maior organização, tiver um controle mental muito maior, a chance de ganhar é sempre muito grande. Cara, aqui é o seguinte, né? Na minha avaliação, o Danilo ele não erra em nada. De novo, ele se expressa muito bem e é muito bom que ele se expresse pra gente que tá ouvindo, pra gente que quer informação, né? Pros jornalistas que estão lá questionando o Danilo sobre algumas coisas, né? E aí, legal, o Danilo falou, foi sincero, assustou, né? A seleção brasileira se assustou com o Marrocos. E por isso jogou tão mal, né? E por isso que foi tão achincalhado o desempenho, né? Pelo torcedor brasileiro. O desempenho da seleção contra o Marrocos foi achincalhado, né?
houve críticas muito intensas sobre como o Brasil estava jogando. Deixou claro também que depois que passou a euforia, o Brasil precisava voltar ao equilíbrio, ou seja, o Brasil estava desequilibrado. Tá deixando claro também. O Melinho comentou: Danilo erra, vírgula, em vírgula, ser jogador junto. Ser jogador junto. Não, eu tava comentando, eu acho que a convocação do Danilo passa muito mais por, aí diria, 70%, 80% para isso que ele fez agora, de dar uma entrevista. Então, ou seja, ele cumpriu o papel dele, e 20% de jogar bola. Tá ligado? Eu acho que essa é a métrica. Mas o Danilo deixou muito claro aqui muita coisa, né? De que a expectativa era muito alta. Primeiro, de que a expectativa era muito alta. De que o Brasil se assustou com o Marrocos. De que houve um desequilíbrio. E de que talvez fosse alguma questão mental. Certo? É muito preocupante. E aí, legal que o Danilo falou, mas é preocupante se a gente for fazer uma avaliação, né, criteriosa, sincera. É muito preocupante que jogadores desse quilate, desse nível, precisem que retornem ao seu eixo, né, de equilíbrio mental. Então, por que um jogo contra o Marrocos na estreia teria uma expectativa tão alta como teve para esses caras, para esses jogadores, e afetou o desempenho do futebol brasileiro, da seleção brasileira, de uma maneira que não afetou o Marrocos? Aí o que eu quero dizer com isso? Pro Marrocos, pro grupo do Marrocos, mas aí até onde é válido a desculpa do susto? Então, perfeito. Eu vou chegar nesse ponto, eu vou responder esse ponto. Pro Marrocos, pro time do Marrocos, o Marrocos estava jogando com o cabeça de chave do grupo. O Marrocos estava jogando contra a seleção brasileira, a maior campeão de Copa do Mundo. Acho que de alguma maneira o Marrocos conseguiria usar isso como motivação, na verdade, né? Somos os azarões. E ali vamos, né? Isso é motivação para alguns grupos de futebol, né? De seleção, de clube. É motivação, né? Imaginar que você é o azarão é uma motivação muito boa e você consegue se concentrar e manter o equilíbrio. Agora, isso não pode acontecer pro Brasil. E aí a desculpa do susto, né? Perfeito. Eu não acho, sinceramente, que ele tá usando como desculpa, né? Eu acho que ele tá usando como justificativa. E aí, na verdade, quem conhece de futebol um pouco, né, e acompanha um pouco, não só de Copa, sabe e consegue fazer a avaliação de que aquele jogo do Brasil contra o Marrocos passava, o jogo mal feito do Brasil, passava realmente pelo susto, pelo desequilíbrio, pela expectativa, né? Então passou. Aqui o Danilo ele não tá mentindo. E eu não sei necessariamente se ele tá usando como uma desculpa, tá ligado? De, foi susto. Tipo assim, não, eu acho que ele tá fazendo uma avaliação e que, assim, como eu disse, é muito bom ouvir o Danilo, porque ele tá correto. É uma avaliação correta. Ele não tá sendo mentiroso. Ele não tá viajando. Ele não tá alucinando. Tá ligado? Ele fez essa avaliação. Ele tava fora de campo, né? Ele entra depois. Ele fez essa avaliação como quem conhece um pouco de futebol fez também. Entendeu? De que o Brasil estava assustado. Porque você não pode ver jogadores do quilate do Gabriel Magalhães, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Rafinha, jogando tão mal, mano. Isso não existe, né? Num cenário real de futebol mesmo. Isso não existe. Agora, o que deixa claro, o que o Danilo tá deixando claro, é que a gente tem um problema emocional dentro do grupo. E que, se esse problema emocional realmente existe, a gente não sabe, estando de fora do grupo, a gente não sabe que tamanho esse problema emocional tem pro grupo, tá ligado? Porque se tiver um tamanho muito grande, se for um assombro, então, mas é Copa, pô. Dentro dessa lógica era pra Cabo Verde e aí o resto, e a FIB. Não, eu entendi, mano. Eu entendi. E eu concordo ter mamado. Ah, sim. Então, é Copa, dentro dessa lógica era pra Cabo Verde ter mamado. Eu concordo, mano. Eu concordo. É isso aí. Acho que é grande. Então, aí beleza, é o que você tá falando sobre como o problema emocional dentro do grupo afeta esses jogadores. Beleza, é o ponto que eu ia chegar. Não justifica, tá ligado? É isso que eu tô te falando. Assim, quer dizer, justifica enquanto explicação,
né? Então o Danilo estava fora do jogo naquele momento, fez uma análise e a justificativa é essa, realmente. É o emocional do grupo, que ficou abalado por um bom futebol do Marrocos e que atrapalhou, e que assustou. Então, eu acredito também que é mental. É mental, é emocional. E aí, é uma boa desculpa enquanto justificativa para o que aconteceu, perfeito? Mas não justifica, e aí eu entendo o ponto que você quer chegar, não justifica esses jogadores do tamanho que eles têm tá com esse mental tão abalado como eles estão, tá ligado? Aí eu entendo o ponto, não justifica realmente. Não justifica. Não dá pra vir depois do jogo amanhã contra o Haiti, se tiver um empate de novo, vir e falar, rapaziada, não tá dando certo, a gente tá com o mental abalado. Não, peraí, né? Peraí, cadê o papel do treinador? Cadê o papel da comissão? Cadê o papel dos líderes do vestiário? Que o Danilo é um deles. Tá ligado? Aí eu tô entendendo o que você tá falando. Essa explicação... essa explicação, ela funciona enquanto justificativa para o que aconteceu no jogo. Essa é a verdade. No jogo, a galera estava emocionalmente abalado, se assustou com o Marrocos, e beleza, a expectativa era muito alta. Agora, não justifica para caso o Brasil tenha um desempenho horrível de novo amanhã. Para caso o Brasil tenha um desempenho horrível contra a Escócia. Aí vai ficar nessa, vai bater nessa tecla. O problema da seleção brasileira é o mental. Jogadores de final de Champions. Perfeito, mano. Perfeito. São jogadores que decidiram coisas, mano. Durante esse ciclo de Copa, nesses 4 anos, são jogadores que decidiram coisas importantes pros seus clubes, mano. E que é o maior palco do futebol, tá ligado? Agora eu entendo que o fato de ser de 4 em 4 anos, né? De ser exclusivo, de ser específico, né? Um torneio de Copa do Mundo, jogar com a seleção brasileira, não é dia a dia, né? Você não joga com a seleção brasileira, você não joga na seleção brasileira como você joga no clube. E aí eu entendo esse nervosismo, porque é de vez em quando que você tá com essa camisa. Eu entendo, né? Eu entendo. Você entendeu o que eu tô falando? Eu só tô tentando fazer a diferenciação também do que é um jogador jogar por clubes e o que é um jogador jogar por seleção, tá ligado? E que tem uma diferenciação clara. E que pode afetar o desempenho do cara. Não deveria, mas pode, como afetou. Qual que é a minha crítica maior aqui do problema da fala do Danilo, tá? O Danilo ter falado, eu não tenho nenhuma crítica, porque eu adorei que o Danilo foi claro e ele geralmente é claro. Esclarecido, né? Muito, muito lúcido, né? No que ele fala. Mas a minha crítica maior à fala do Danilo é por que a expectativa era tão alta entre esse grupo desses jogadores do Brasil para fazer uma estreia de Copa do Mundo contra o Marrocos? Por que, mano? Porque esse grupo colocou a expectativa, o sarrafo do desempenho deles tão alta como ele tá falando que colocaram. Porque aí o problema tá aí, mano. Aí o problema tá na expectativa. Porque começa o jogo, a expectativa era de controle e você não obtém a sua expectativa, você se frustra, tudo desaba. Tudo é sobre controle de expectativa, mano. Tá ligado? Seres humanos, pessoas... Então, porque é tudo estrela. Pode ser. Tá ligado? Porque, tava todo mundo... Não é possível, mano, que dentro da comissão técnica, dentro desse grupo de jogadores, ninguém levantou a mão e falou, rapaziada, mas o time do Marrocos, a seleção do Marrocos é boa, mano. Rapaziada, mas a seleção do Marrocos pode azedar o caldo, mano. Rapaziada, a seleção do Marrocos pode dificultar. Que porra de expectativa era essa que ele tá falando? Ele falou que existia uma expectativa de obter o controle do jogo, de pressionar o adversário lá atrás. Que porra de expectativa é essa, mano? Tá ligado? Que caralho de expectativa é essa que esses caras desenvolveram, mano? E não é possível que eles ainda estão nessa expectativa, mano. Ou querem provar que são capazes de ser o Neymar e entraram numa ego trip. Mano, pode ser. Tá ligado? Pode ser, mano. Mas assim, caralho, isso tudo, aí que tá, olha só. Olha tudo que a gente tá debatendo. Olha todos os pontos de vista que a gente tá levantando. Caralho, alguém arruma um psicólogo pra cada um. Não pro grupo, pra cada um, mano.
Não é possível que esses caras estão como se eles estivessem num relacionamento abalado, né? Porque, meu, só quem já esteve num relacionamento prestes a acabar sabe o quanto você fica desequilibrado. Sabe o quanto o seu emocional abala. Não é possível que esses caras estão como se eles estivessem num relacionamento que tá prestes a acabar, mano. Que eles precisam salvar a todo custo. Aí acha que eles não conseguem ser o Neymar. Não é possível que eles acham que não conseguem ser o Neymar. Não é possível que aí vem o pensamento de que eu preciso me superar mesmo não tendo o Neymar. Não é possível de que eles estavam com o pensamento de que não, a gente é favorito pra caralho contra o Marrocos. A gente vai pressionar, vai colocar esses caras lá atrás no campo de defesa deles, controlar o jogo. Não é possível, mano. Tá ligado? Não é possível, velho. Não é possível que o senhor Ancelotti, mano, não é possível que não teve alguém na comissão que virou pra esses caras e falou, rapaziada, a gente não tá com essa bola toda. Porque é a partir daí, na minha visão, é a partir daí que se começa um trabalho com a seleção brasileira. Essa seleção brasileira. Tá ligado? Porque se você começa já achando que não, a gente é favorito, contra qualquer seleção que seja, tudo bem. Contra o Haiti é favorito. Contra a Escócia é favorito. Mas achar que ter criado essa expectativa muito alta em relação ao confronto contra o Marrocos, né? O confronto do Marrocos é uma loucura, tá? O Danilo ter falado sobre isso. É uma loucura. Que expectativa era essa? Sabe assim, tudo bem vocês acreditarem muito no empenho de vocês, mas, cara, não tá funcionando, mano. Não tá funcionando. O ciclo de Copa do Brasil foi picotado. O ciclo de Copa do Brasil não foi consistente, mano. O Ancelotti chegou recente, não conseguiu aplicar necessariamente tudo o que ele quer. Não dá pra vocês chegarem no primeiro jogo, numa estreia contra o Marrocos e achar que vocês estão muito grande, que vocês são muito foda, tá ligado? Até onde também o professor também não deu essa instigada. Eu também acho que não, mano. Eu não sei de onde o Danilo e o grupo, né? O Danilo tá falando pelo grupo. Desenvolveu essa expectativa e essa esperança de conseguir pressionar os caras, de controlar o jogo. E aí foram surpreendidos. Eu acho que a rasteira sempre vem, tá? A rasteira sempre vem de um lugar que você não tá observando. Entendeu? A rasteira sempre vem com a cegueira do seu ego, tá ligado, mano? E ela vai te pegar. E a Marrocos foi lá e pegou, né, mano? E aqui a gente tem mais uma declaração muito boa, mano, do Danilo, muito boa. Por que é muito boa? Não porque necessariamente eu concordo com o Danilo, não porque necessariamente eu acho um ponto positivo o que o Danilo tá falando, não necessariamente porque eu faço avaliação do que o Danilo falou e fico satisfeito com a seleção brasileira, não. De forma alguma. É muito boa porque é muito lúcida, de novo, é muito sincera, é muito honesta, tá ligado? Você acha que teve surpresa em relação ao Marrocos, mano? O que você quer saber se eu acho que teve surpresa em relação ao desafio que o Marrocos propôs pro Brasil? A dificuldade do jogo? Essa é a sua dúvida? Fala aí. Porque eu tenho uma resposta rápida, mano, e bem tranquila de dar, tá ligado? Bem tranquila mesmo. Tá. Então, mano, a minha resposta para isso, mano, não. Eu não acho. Eu não acho surpreendente o Marrocos ter dificultado a vida do Brasil, tá ligado? É por isso que é tão preocupante, mano. Aqui eu tava esse momento todo tão indignado com essa expectativa que o Danilo trouxe pra nós, que o grupo tinha, o grupo da seleção brasileira tinha em relação a esse jogo, que me deixou muito indignado, mano. É por isso que eu tô tão indignado, porque não é possível que o que a gente avaliava de fora não era o que eles estavam avaliando de dentro, mano. Que Marrocos seria uma seleção que iria dificultar. Então, porque a maioria sabia da capacidade deles. Pois é, mano. Pois é, tá ligado? E aí eu te falo que, olha só o que eu vou falar, tá? Eu tô sendo bem honesto também, mano. Porque eu odeio desonestidade intelectual, tá ligado? Eu odeio que as pessoas sejam oportunistas. Vai se passando a Copa do Mundo, os jogos vão acontecendo, a gente vai pegando as seleções favoritas e o desempenho que elas estão oferecendo. Algumas delas
também escorregaram contra seleções que ofereceram uma dificuldade maior no jogo. Dito tudo isso, me parece, e aí tá voltando, né? O ciclo tá voltando, né? Eu digo, o Brasil começou lá, jogou várias seleções e o Brasil volta a jogar de novo. Tá repetindo, né? Todas as seleções já estrearam, é isso que eu quero dizer. Aí agora a próxima rodada do grupo. Me parece, eu fazendo uma avaliação sincera, honestíssima, mano. Me parece que o empate com o Marrocos ficou bom. Tá? Primeiro porque o Marrocos poderia ter oferecido uma vitória contra o Brasil, ter oferecido uma derrota para o Brasil, porque era uma seleção boa, porque dificultou no jogo. E segundo, porque as outras seleções, como Portugal, por exemplo, jogou péssimo, de maneira vergonhosa mesmo, contra o Congo, que é uma seleção bem mais fraca que o Marrocos. A Espanha, que também é outra favorita, jogou de uma maneira muito mal contra Cabo Verde, que também Cabo Verde é uma seleção mais fraca do que Congo e bem mais fraca do que Marrocos. A França jogou contra o Senegal um primeiro tempo com muita dificuldade, com o Senegal podendo abrir o placar, com o Senegal podendo aumentar o placar e conseguiu o resultado que conseguiu, porque tem craques e tem muita qualidade. E o Brasil, na verdade, o que ele queria ter tentado contra o Marrocos é o que a França tentou contra o Senegal, que é estar bem postado, colocar os jogadores de melhor qualidade, ter uma defesa combativa, que vai defender, que vai ser coesa, e lá na frente, foda-se a tática. Deixa os craques resolverem. Que foi o que aconteceu, tá? França não jogou bem pra caralho contra o Senegal, não. Os craques resolveram, mano. Tá ligado? Os caras têm quase 30 jogos invictos. Perfeito. Foi lucro, mano. O Brasil sair com empate contra o Marrocos foi bom, mano. Foi bom, tá ligado? Foi positivo. Era pra gente ter tomado mais se eles tivessem. Não sei o que eles. Se eles tivessem o quê? Se eles tivessem banco. Tá, entendi. Era pra gente ter tomado mais se fosse um elenco do Marrocos um pouco melhor, um pouco mais de qualidade. Tudo bem, eu também acho. Então, o Senegal foi bem, mano. E aí o que o Brasil quer? O Brasil, eu imaginava, né? O que o Ancelotti. Vai começar com essa porra, mano. Peraí. Mano, toda vez é isso. Eu não sei o que acontece, mano. Dá um tempo de live, a porra da minha live cai, mano. Merda. Pronto, acho que voltou. Acho que voltou, mano. Vamos lá. Porque eu tava falando, né? Vamos lá porque eu tava falando. Eu tava dizendo que na minha visão, o que o Ancelotti imaginava pro Brasil e o que eu também imaginei que seria o Brasil, seria mais ou menos o que a França fez contra o Senegal, tá? Seria uma defesa bem postada, com muitos defensores fortes, combativos, e que lá na frente, mano, volantes que protejam essa defesa, como foi na França o Rabiot e o Tchouaméni, e aqui no Brasil seria o Bruno e o Casemiro, seriam, né? E lá na frente os quatro atacantes resolvem, porque a França foi com o Doué, foi com o Dembélé, foi com o Mbappé, foi com o Olise, e os caras resolvem lá. E foi o que os caras fez, mano. Tá ligado? Foi o que os caras fez. Entendeu? E aí eu achei que o Brasil faria isso. De novo, não entendo essa expectativa. Não é uma surpresa que o Marrocos tenha dificuldade pro Brasil. Depois de passado todos esses jogos de Copa, pra mim o empate ficou bom pro Brasil. Não acho ruim, mesmo, não acho ruim. Marrocos é uma seleção muito competitiva. É uma dessas seleções das médias, né, de prateleiras médias, que podem dificultar no mata-mata se você pegar, para qualquer seleção grande. Então ficou bom o empate, tá? E aqui o Danilo falou sobre a questão da comparação do que é o Brasil para outras seleções, como é a França, que ganhou de 3-1 do Senegal, mesmo tendo dificuldade no jogo. Quando você tem um plano e uma coisa construída, coesa, quando as coisas começam a ficar difíceis, você se agarra naquilo. Então, isso é uma coisa que realmente a gente não conseguiu construir. Isso é claro, isso é óbvio. E como eu falei, talvez depois do jogo da França, em algumas entrevistas, eu falei, pessoal, nós temos que ser claro,
Nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje, ou como a própria Argentina tem. Nós não temos essa maturidade enquanto equipe. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e provar ganhar e provar chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo. Talvez ficar um pouco mais baixo, talvez não pressionar tanto, talvez aceitar em algum momento que a posse de bola e o comando do jogo possa ser do adversário. Isso para mim é maturidade, é saber enfrentar esses momentos e saber que a hora que eles derem uma brecha para a gente, nós vamos lá, nós temos o Vinícius, nós temos o Rafinha, nós temos o Endrick, nós temos o Ryan, nós temos gente que a hora que eles derem uma brecha, nós vamos fazer o gol. Mas é isso que talvez eu falei no final daquele jogo, que a gente tem esse entendimento e essa autorresponsabilidade de entender que nós vamos sofrer sim, nós vamos precisar desenvolver espírito de sacrifício sim, mas a hora que a gente tiver a oportunidade é ir lá, botar a bola para dentro e depois defender o resultado com vida, entendeu? Quando você tem De novo, mano, é muito legal ouvir o Danilo, tá? É muito legal ouvir o Danilo. O Danilo parece um braço da comissão técnica, tá? Quando ele fala tudo isso, ele parece que é um auxiliar. Tá? Ele parece que é um auxiliar do Ancelotti. Só que ele não é um auxiliar do Ancelotti. E aí, me parece, alguma coisa... fica num tom meio esquisito quando ele fala que nós não temos um trabalho coeso para se apegar. Eu não sei se ele tá querendo dizer de que o Ancelotti não apresentou nada ainda, mano. Porque, cara, desculpa. O Ancelotti chegou tarde, tá? Beleza, chegou tarde. Já combinamos... Já chegamos nesse consenso, não é que chegamos nesse consenso, é um fato. O Ancelotti chegou tarde no ciclo. Mas eu não consigo conceber a ideia de que não foi o suficiente todas essas data FIFAs, esse grupo, esses treinos que o Ancelotti teve, para desenvolver minimamente uma estrutura, para desenvolver minimamente um plano A, para esses caras poderem se apegar, né? Eu digo quase como se fosse um botão de alerta. Rapaziada, deu merda. Aperta o botão vermelho. Qual que é o botão vermelho? Puxa todo mundo. Quem tá no ataque desce e vai todo mundo fechar aqui na entrada da área. Foda-se, foda-se. Aqui, ó. Aqui não vai passar ninguém. Tá ligado o que eu tô falando? Lógico, de uma maneira muito burra, tá ligado? Mas, mano, você é um técnico. Você não tem um trabalho com o tempo suficiente. Cria um plano de emergência, mano. Cria um plano A, faz uma estrutura básica, ó, a ideia é essa, não funcionou, botão vermelho, desce todo mundo, fi, lateral, o Rafinha e o Vini Júnior vira lateral, vira ala, os laterais fecham, os zagueiros entram dentro da área, um volante no meio dos zagueiros e foda-se, mano, tá ligado? Foda-se. Aí, o que eu quero dizer com isso? O Danilo tá dizendo que eles não têm, quando eles estão perdidos, como ficaram perdidos no jogo contra o Marrocos, eles não têm um trabalho coeso, tudo bem, coeso, aí eu entendi a palavra coeso, realmente não é coeso o trabalho do Brasil, e eu entendo não ser, essa é a avaliação, o trabalho do Brasil não é coeso. Por que o trabalho do Brasil não é coeso? Porque o Ancelotti chegou tarde, porque não deu tempo do Ancelotti aplicar o que ele imagina. O certo, bom, o Deschamps foi ganhar com a França em 2018 e... que eu me lembre, ele estava no comando da França desde 2012, certo? Então, você precisa de tempo, ok. Só que me preocupa a ideia de que, dessa maturidade que ele está falando, e aí eu queria entender de qual maturidade ele está falando, né? E qual é esse trabalho que esse grupo não tem para se apegar. E aí agora eu vou ser pessimista nível máximo, tá? Eu quero ser trágico mesmo. Trágico, né? Como todo mundo deu, Cris. Eu quero ser trágico. Se ele tá me dizendo que essa equipe não tem maturidade, se ele tá me dizendo que na hora que aperta, o grupo não tem um trabalho coeso para se apegar e eles não se sentem confiantes, eu não acredito. E tudo bem, tô falando como se fosse algo novo. Acho que vários brasileiros antes de começar a Copa já estavam dizendo isso. Mas eu não acredito na possibilidade do Brasil e ganhar essa Copa ou até mesmo ir longe. Eu não acredito. Entendeu? Então, é muito bom que o Danilo seja sincero. Mas é quase um sincericídio. Talvez tenha coisas que ele não precisasse dizer. Tá ligado? E talvez essa seja uma delas, mano. Talvez os jornalistas, os comentaristas
os oportunistas, né? Porque você tem jornalistas e comentaristas oportunistas. E os torcedores também. Que aí acho que os torcedores, na real, estão no papel deles, mano. Os torcedores têm que escaralhar mesmo, falar mal, xingar, foda-se. Mas você me fala que não tem um trabalho coeso para se apegar, que o Brasil não tem maturidade, desculpa, o Brasil não tem o que precisa. Tá ligado? Você tá me dizendo que os jogos mais difíceis da seleção brasileira contra adversários mais difíceis de níveis maiores serão parecidos com, com o jogo que foi o do Marrocos, mano. É isso que você tá me dizendo. Tá ligado? Porque enquanto, né, eu, João, enquanto pessoa que consome futebol, assiste futebol, gosta de futebol e entende um pouquinho, vai, com perdão da soberba, mas entende um pouquinho, não acredito que do dia pra noite um trabalho pode mudar completamente e o Brasil, a partir de agora, ser a melhor seleção dentro da Copa do Mundo e favorita para ganhar, ou que seja, mesmo que seja de grãozinho em grãozinho, de passinho em passinho, dessa maneira que o Danilo tá falando, eu não acredito numa mudança desse nível para que o Brasil comece a desempenhar melhor, tá ligado? Não acredito, mano. Dá a entender que o jogo contra o Haiti a gente vai ganhar bem, no sentido de placar, mas não de desempenho. Contra a Escócia vai ser mais difícil, talvez a gente ganhe, mas ganhe apertado. Sem o desempenho, e de novo sem o desempenho, tá ligado? Sem a qualidade, sem aquela coisa do procurar, do triangular, achar um passe, vai ser sempre na dificuldade. E aí é preocupante, mano. É minimamente preocupante, tá ligado? No mínimo, tá? Sendo realista, perdemos. É isso aí, mano. É isso aí. Sendo realista, perdemos. Tá ligado? Eu só não quero que. E aí eu fico com medo, na verdade, da maneira que o Danilo tá falando, eu fico com medo, na verdade, de ser um vexame, né, mano? Ou de ser mais um vexame. Porque talvez o Brasil. Talvez o Brasil pegue ou uma Holanda ou um Japão, tá? Na próxima fase, depois da fase de grupos. No 16 avos já. O 7-1 é um dos maiores vexames de Copa e talvez o maior vexame da seleção brasileira contra a Alemanha. Mas, cara, o Brasil cair no 16 avos vai ser um dos vexames muito grandes também, mano. E aí, de novo, tá ligado? E aí o brasileiro não aguenta mais. É esperar as quartas e voltar pra casa. Então, mas aí é o que eu tô te falando. Pode acontecer de 16 avos, mano. Tá ligado? 16 avos a gente pegar um Japão e uma Holanda aí e dificultar, mano. Tá ligado? Que é o que eu tô falando. Se ele tá falando que o trabalho e a maturidade não tá no nível ideal, de que maneira vocês pretendem controlar essa maturidade, essa ansiedade, né? Esse emocional, sem entrar contra um adversário que seja um pouco melhor, cagado, com a calça cagada, com a bunda cagada? Porque é isso que dá a entender, mano. O Danilo tá dando a entender com essas duas entrevistas de que... Duas entrevistas não, é a mesma, né? Com essas duas respostas de duas perguntas diferentes, de que o Brasil entra contra um adversário melhor com a bunda cagada, mano. Parecendo que se cagou. Tá ligado? Infelizmente não tem mais bobo. Acho que só a gente mesmo e o Canadá. Pois é, não dá pro Brasil ser o bobão da turma, mano. Porra, se tá todo mundo falando que não tem mais bobo no futebol, por que precisa ser o Brasil? Caralho, por que precisa ser o Brasil, mano? Era só esses caras botarem a cabeça no lugar, mas esses caras não estão com a cabeça no lugar, mano. E é o mais preocupante. O mais preocupante não é o futebol. Tá bom? Não é o futebol. É a falta de confiança que esses caras têm no trabalho. Cara, falta de confiança não leva time a lugar nenhum, mano. Pode ser o trabalho mais merda que o Ancelotti esteja fazendo. Mas se esses caras não confiam no trabalho, não vai pra lugar nenhum, mano. Não vai, tá ligado? Não tem jeito. Ó, e aqui o Vitor Sérgio Rodrigues, que é um ótimo comentarista da TNT, ídolo, certo? Se as pessoas não pudessem mentir, ele falou, se as pessoas não pudessem mentir, o discurso da seleção seria: a gente vem pra Copa pra não ganhar. E aí vamos ouvir sobre isso, mano. Então, Tainá, porque a verdade é mais ou menos do que eu já tô futebol, dizendo, né? A sinceridade, na maioria das vezes, é mal vista, né? Que é o que o Danilo Porque fez. vamos supor que... Foi sincero pra caramba. Vocês já viram o filme O Mentiroso, do Jim Carrey? Né? Não. Que tem um feitiço. Filmaço. Tem lá o menino já assistiram? pede O Mentiroso do Jim Carrey? Já assistiu? O pai dele
sempre contava aquela mentirinha inocente, ele pede o pai dele não mentir e o pai dele é só um advogado. Então, aí passa o dia, o pai dele não mentindo e aí o filme gira em torno disso. Se no futebol as pessoas tivessem um dia de Jim Carrey e falassem não pode mentir, sabe qual seria o discurso da seleção brasileira? Nós estamos indo para essa Copa do Mundo para não ganhar. A gente talvez ganhe a próxima. Por isso que a gente está botando o Ancelotti para já renovando o contrato. Esse seria o discurso verdadeiro da seleção brasileira. A gente pode ganhar essa? Pode, porque isso é futebol. Mas o discurso verdadeiro seria: a gente está indo para não ganhar a Copa de 2026, porque o nosso trabalho não existiu, é um ano de trabalho, é tudo isso que a gente falou, não tem maturidade, não tem coletivo, igual o amigo falou ali. Sobre a entrevista do Danilo. A gente não tem time, que é uma frase brilhante, brilhante. Eu queria ter falado essa frase, eu queria ter cunhado essa frase, então o amigo internauta está de parabéns. Então essa seria a realidade. Não, ele é muito foda, mano. Dizer, PSR é muito foda. A gente não vai ganhar. Só que se alguém falar isso, seja o Samir, seja o Rodrigo Caetano, seja o Ancelotti, vai cair no dia seguinte, vai cair no minuto seguinte. Então a gente diz, não, a gente está indo lá para ganhar e tudo. Mas a verdade é, o Brasil está aqui para não ganhar essa Copa. Pode ganhar? Pode. Eu lembro muito do vôlei, 2 exemplos do vôlei. A seleção brasileira de 92 masculina, no vôlei, ela foi para Barcelona, não era para ganhar aquela, era para ganhar em 96, que era tudo moleque, Tandy moleque, Marcelo Negrão, Giovani, tudo moleque. E ganhou aquela. Ali encaixou na reta final e ganhou, merecidíssimo e tudo, e ganhou. A seleção feminina de 2004, ela foi semifinalista olímpica e perdeu para a Rússia no grande 24-19, naquela abriu 24-19 para fechar o jogo, tomou 7 pontos seguidos, sei lá, e perdeu no tie-break. E aí, depois o Zé Roberto Guimarães, quando ele ganha o ouro em 2008, ele fala assim para mim: você lembra que você falou comigo lá depois do 24-19? Eu falei, lembro. Ele falou, cara, se a gente ganhasse lá, ia aparecer não é à que era toa que o muito professor já fácil. renovou, né? Isso aí. Por quê? Porque a gente não estava pronto para ganhar em 2004. Eu tinha acabado de assumir, não estava as jogadoras que eu queria. Eu trouxe jogadora só para jogar em 2004. Esse ouro de 2008 é o ouro que me faz feliz, porque eu fiz um trabalho perfeito. Eu fiz tudo o que eu precisava. Eu convoquei quem eu queria. Eu testei quem eu queria. Eu pedi todos os amistosos que eu queria. Então, esse ouro de 2004, esse ouro de 2008, o José Roberto falou, ele é um ouro que me orgulha mais, porque foi tudo que eu precisava fazer, eu fiz. Se eu tivesse ganho em 2004, seria mais ou menos um ouro meio ocasional. Então aqui são 2 exemplos. Se a gente ganhar aqui, vai ser merecido porque o campeão é merecido, mas não vai ser fruto de um trabalho consolidado. Porque a verdade seria, a gente está vindo aqui para perder, para talvez ganhar a Copa de 2030. Essa seria a realidade. Então, Agora sim, eu sinceramente custo acreditar que já está na cabeça do Ancelotti que essa Copa perdemos. Eu custo acreditar, não é possível que existe uma vibe, tá? Porque vibes, clima, né, dentro do vestiário, ele fica, mesmo sem as pessoas se falarem, porque parece que tá mais ou menos essa vibe, essa coisa meio, sabe assim, fica no ar. Essa coisa tipo, caralho, acho que esse pá nós não tá aqui pra alguma coisa dessa vez. Acho que nós tá aqui meio tipo, não vai rolar. Eu custo acreditar que isso tá existindo, mano. Mas eu custo acreditar porque eu não quero. Porque eu quero ser cético, tá ligado? Mas tudo dá a entender, como o Vitor Sérgio falou, que se alguém tivesse no filme O Mentiroso, alguém sentaria naquela cadeira que o Danilo sentou, ou até mesmo o próprio Danilo sentaria naquela cadeira e diria, o Brasil não veio pra vencer, rapaziada, pode esquecer. Rapaziada, ó, pra não tomar o tempo de vocês, não assiste os jogos não, tá ligado? Não é essa Copa do Brasil. Fica em casa, vai trabalhar, vai fazer outras coisas, vai namorar, vai viver, porque vocês vão perder tempo assistindo o Brasil. Se essa é a verdade, mano, eu suspeito que sabe. Ele tem ciência do fute da seleção. Então, se essa é a verdade, mano, tá? Se o que tá claro nesse grupo da seleção, entre os jogadores, entre a comissão técnica e a avaliação que eu fiz, o VSR fez, que a gente tá fazendo, é de que
o Brasil não veio para esse ciclo de Copa para ganhar, só para poder ganhar o próximo, para construir o próximo, é muito broxante, né? É muito broxante, cara. É desapontador, tá ligado? Porque no final das contas, por que eu vou amanhã me encontrar com pessoas, beber uns negocinhos pra tentar torcer pro Brasil, se o próprio Brasil já tomou uma decisão sem me consultar de que ele abriria a mão dessa Copa do Mundo, de que não é a Copa do Mundo pro Brasil ganhar, tá ligado? Pra que serve, né? No final das contas, pra que serve a convocação que teve, todo aquele show que a CBF fez que foi horrível, tá? Todo aquele show que a CBF fez antes da convocação foi horrível. Pra que tudo isso serviu? Tá ligado? Pra que serviu ter trazido o Neymar, perdão? Pra que serviu ter trazido o Neymar, mano? Lesionado. E tentar recuperar ele o mais rápido possível. Pra que tudo isso serve? Porque assim, desculpa, futebol é acreditar, mano. Mesmo que você tenha o pior time. Tipo assim, cara, desculpa. Qual que é a chance do Marrocos ganhar a Copa do Mundo? Se fosse oficial, né? Uma avaliação com dados, com número, sei lá, vamos supor que 4%, 3%, 2%. Mas o papel daqueles caras é acreditar que eles podem, mano. Senão não tem que ir pro campeonato, mano. Senão não tem que ir pra competição. Mas, pô, as declarações dos jogadores, fora os moleques que estão afim, eu sinto isso. Então, eu também sinto isso. É isso que eu tô te falando. É uma pena que eu sinta isso, é uma pena que o VSR tenha feito essa avaliação. Tá ligado? É uma pena, mano. É uma pena, porque aí é o que eu falo. 8,13%. Você fez a pesquisa, botou no chat GPT? Qual a porcentagem do Marrocos ganhar a Copa? Mas é o que eu falo. Por que o Danilo fala sobre aquela expectativa que o Brasil tinha no jogo contra o Marrocos, ao mesmo tempo que... esse é o problema, tá? Eu acho que os jogadores... Tá claro para todos os jogadores dentro do grupo da seleção de que a gente não vai ganhar essa Copa. Só que eles querem acreditar. Eu acho que eles querem acreditar que não é isso, não é uma verdade. Tá ligado o que eu tô falando? Sabe assim, mano? E aí você se ilude e a catástrofe vem porque você não foi consciente, você não foi lúcido e não fez uma avaliação porque você quis se iludir. É o que eu falei, né? Voltando para aquela exemplificação de um relacionamento que tá acabando e aí tem aquele último respiro de felicidade e que vocês estão bem e você se ilude. Caralho, tá tudo bem, mas mano, tem alguma coisa aqui, ó, uma pulga atrás da orelha falando assim, mano, acabou, esse relacionamento acabou, tá ligado? Esse é o problema, tá ligado? Porque é isso, seu relacionamento tá esvaindo pela sua mão, mas tem aquele último que vocês se recuperam, tá ligado? Que vocês estão muito bem, vocês estão intensos, felizes, mas é só pra puf e cair de tudo de novo, tá ligado? Essa sensação do que é esse grupo da seleção nessa Copa do Mundo, tá ligado? E é uma merda, mano. É uma merda, que pena, tá ligado? Que pena que é assim. Que pena, porque... De novo, por que o Japão tá jogando o que tá jogando? Por que Marrocos tá jogando o que tá jogando? Por que a Holanda vai jogar ou tá jogando e quer jogar o que tá jogando? Por que Cabo Verde, tá ligado? Por que Congo? Por que, mano, todas, que seja, mano. Por que a Inglaterra fez o que fez com a Croácia, que é uma puta seleção? Por quê? Porque eles acreditam, mano. Porque eles acreditam que eles podem ir longe, tá ligado? Não que talvez seja campeão, mas que podem ir longe, mano. Cada um dentro das suas medidas, né? Eu acho que seleções como Cabo Verde, Congo, que dificultaram, são seleções que querem ir o mais longe possível, porque essa é a graça do que eles estão ali pra fazer. Mas seleções como a Inglaterra só meteram 4-2 na Croácia num jogo muito difícil, ou a França, o 3-1 no Senegal num jogo muito difícil, porque acreditam que elas podem ganhar, mano. Mesmo que a favorita seja para a Inglaterra, no sentido, né, que eu estava falando aqui, da expectativa da Inglaterra, ou do que eles sentem, a gente sabe, o mundo sabe que os favoritos talvez seja Espanha e França, não seja Inglaterra. Mas para que a Inglaterra vai pisar numa Copa do Mundo para ter certeza de que ela não é favorita e que esse ciclo não dá mais, tem que ser o próximo?
Ah, mas Japão e Holanda no primeiro tempo me deu esperança. Então, mas é disso que eu tô, mas é disso que eu tô falando. No final das contas, o quanto esses caras estão empenhados e ou realmente, honestamente, dentro do coração acreditam, não é aquele acreditar que eu falei, daquela expectativa do seu relacionamento que tá acabando e aí no final cria uma sobrevida e você cria aquela expectativa. Não é dessa expectativa que eu tô falando, que é uma expectativa falsa. Eu tô falando da esperança mesmo de chegar lá e falar assim, mano, a gente tem um grupo forte, coeso, a gente vai competir. E aí o Japão jogou contra a Holanda pra competir, e a Holanda vice-versa, e foi um 2-2. E a Inglaterra pegou a Croácia, mano, jogo difícil no primeiro tempo, chegou no segundo tempo, e pau na Croácia, mano, 4-2. Por quê? Porque os caras estão ali, mano, porque é mais um ciclo de Copa do Mundo. Mesmo que tenha sido uma bagunça, mesmo que não estejam os melhores jogadores lá, mesmo que é o que tem pra hoje, mano, é o que tem pra hoje, então joga, porra. Só que o que parece é, não jogaremos. Não criem esperanças, senhores brasileiros, tá? Porque o senhor Ancelotti dentro do vestiário já deixou claro, porque a comissão técnica, porque o sentimento que os jogadores compartilham no silêncio é de que não vai dar, é de que não tem, e dessa vez não tem mais, então assim... Do que adianta, né? No final das contas, do que adianta e o porquê que eu tô, por exemplo, aqui nessa live agora, falando tudo isso que eu tô falando, assistindo esses vídeos que eu tô assistindo. Tá ligado? É uma pena, mano. É uma pena. Qualquer Copa do Mundo você tem que entrar pra acreditar, mano. Você não entra numa Copa do Mundo achando que é, essa não é a minha. Copa do Mundo não é igual ônibus. Copa do Mundo não é igual ônibus que você olha e aí ele passa e você fala, esse não é o meu, eu pego o próximo. Porra, mano, isso não existe. Eu custo acreditar que o Ancelotti só renovou, por exemplo, por conta disso. Que o Ancelotti só trouxe o Neymar porque ele renovou, tá ligado? Porque senão ele não traria, porque ele criaria um grupo muito mais competitivo para essa Copa do que esse grupo que tá agora, entendeu? Se ele não tivesse renovado, essa seria a Copa dele. Se ele não tivesse renovado, essa seria a Copa do Ancelotti. E aí ele não levaria um cara lesionado igual o Neymar. Porque ele quer um grupo inteiro, pô. Porque ele quer um grupo competitivo. E talvez ele não levaria jogadores como o Fabinho, que não joga nada há muito tempo. E que quem convocou foi o Casemiro. Foi indicação do Casemiro. Tá ligado? É isso, mano. É foda, mano. Mas essa é a verdade. México e Coreia começou. É isso mesmo. Então aqui fica a minha crítica. Tá? Dei minha opinião já, opinião pra caralho, quilos de opinião, nem todas embasadas da melhor maneira possível, mas quilos de opinião aí pra vocês. E vamos assistir nosso México e Coreia, certo? Que eu acho que a gente, como a seleção brasileira já tá decidida que não vai ganhar, Fabinho, Alisson, Everton, é isso aí, Neymar lesionado, é isso aí. Talvez se fosse a única Copa do Ancelotti sem ele ter renovado, talvez ele não levasse essas pessoas, mano. Tá ligado? Talvez ele não levasse esses caras. Talvez ele não levasse o Danilo. Bom, vamos aí, né? Já que a gente vai ter que se agarrar em outras coisas, né? Já que a seleção decidiu, sem me consultar, que deveria abrir mão da Copa do Mundo, pelo jeito. Vamos assistir um México e Coreia aí, rapaziada. Mano, e se eu esperar dar 1 hora ali de live, ó? 1 hora é legal, hein, mano? Tá 59h45. Vou esperar dar 1 horinha, aí eu fecho, né? Ah, eu vou dar um salve aqui. Rapaziada, se inscreve aí no meu... então, não ia se arriscar à toa. Se inscreve aí, mano, no meu canal daqui, que aí hoje eu consegui fazer live, graças a Deus, mano. Ontem, porra, a internet tava uma merda. Tem dias que a internet tá foda. Eu vou ter que resolver essa porra com um cabo, né? Vou passar um cabo. Prometo, tá? Eu não sei quando, mas eu vou. E outra coisa que eu queria falar é que eu tenho Live Pix, mano. Então, manda um Live Pix aí. Vou acreditar na incapacidade do próximo. Eu tenho Live Pix aí, mano. Então, manda uma mensagem no Live Pix, pô, que é legal. Ninguém mandou até agora. Mas tá bom. Já deu 1 hora de live. Vou fechar a live. Firmeza! Vai México e vai Coreia. Acho que vai dar Coreia, hein? 3-1 Coreia? Tá bom. Acho que tá bom. 3-1 Coreia tá bom. Cabo Verde neles. É isso aí. Vou torcer pro Cabo Verde. Foda-se. Foda-se. Tchau.